E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Eu sou o Duda Falcão e hoje estou aqui com o meu amigo Ricardo Labuto Gondim. Ricardo, te apresenta aí para o pessoal. Olá, gente. Eu sou Ricardo Labuto Gondim, eu sou escritor, roteirista e minha formação acadêmica é teologia. Tudo, querido. Hoje em dia, a gente, quando fala assim, pô, eu sou teólogo, a gente tem que se apressar e dizer o seguinte: olha, eu fiz faculdade de teologia, eu não fiz o seminário teológico da esquina, eu não tenho nenhuma conexão com essa escória que dá sustentação a este governo que está aí. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu estudei teologia, não fingi que estudei. Perfeito, cara, muito legal tu falar isso, porque estudar teologia é estudar filosofia das religiões, é conhecer a história das religiões, né? Saber que tipo, né, de ética envolve, né, conversar sobre Deus, deuses, né, a A gente conversa, mitologia. olha, eu vou te falar que a gente conversa às vezes até pouco sobre Deus, né? É Porque verdade. Deus não dá para levar para o laboratório, você não pode levar Deus para o laboratório. Então a teologia, ela é uma ciência humana que ela não tem objeto de estudo. Então, qual é a finalidade da teologia? Você pega as escrituras, né, que a gente chama de revelação, e você atualiza isso e limpa os anacronismos, né? Então você explica, por exemplo, qual é o sentido quando o texto não diz que o homem é feito de barro. O texto conta uma história em que o homem é feito de barro e as simbologias dessa história elas eram perfeitamente compreendidas no texto, no tempo em que essa narrativa virou texto, entendeu? Uhum, Essa história de criacionismo é uma invenção moderna. A Bíblia nunca foi criacionista, ela é alegórica, né? uhum. Se alguém quiser saber, pô, por que o texto diz lá que o homem foi feito do barro? É porque na época em que esse texto foi feito, a civilização dependia de uma coisa chamada olaria, tudo era feito de barro. Então, o prato em que você comia era feito de barro, a comida era feita numa panela de barro, tudo era feito de barro. Então, quando o texto diz que o homem foi feito de barro, quer dizer o seguinte: é que Deus amou tanto a sua criação que quis fazê-la com as próprias mãos, porque o barro precisa ser moldado para virar alguma coisa, entendeu? Então isso é uma alegoria linda, entendeu? Não tem nada a ver com a ideia de que o homem foi de fato feito do barro, isso não existe, né? Pô, e Mas além, são tempos de terra plana, né? Então, pô, não, e além da alegoria que tu acabou de citar, né, pensando nessa tua área também de contar histórias, de ser um ficcionista que escreve ficção científica, né, e pensar também a partir desse olhar, de um olhar que vai discutir, por exemplo, ética, né, quando se falou em Deus, quando se fala em Deus, quando se fala em ciência, né, as questões éticas aí elas estão muito próximas, né? E a ficção científica, como uma narrativa ficcional, ela nos ajuda a trazer temas que explorem essas questões. Tu, nos teus trabalhos ficcionais, tu já trabalhou um pouco com isso? bastante, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a ficção científica ela tem compromisso com tudo que é humano. Tudo que é humano convém à ficção científica, né? Então, por exemplo, neste momento, a questão ética ela é uma questão urgente. E daí que a ficção científica, sim, ela tem muito a dizer sobre ética, né? No meu último livro de ficção científica, existem discussões a respeito sobre conduta ética, sobre a visão ética em relação às relações sociais, ao estar do homem em relação ao planeta, né? Você entendendo o planeta como um sistema que envolve a natureza, envolve a presença humana no espaço, a ocupação humana, né? Então, ética, por exemplo, é um tema urgente, né?
Perfeito. Hoje a gente acabei invertendo um pouco a ordem das perguntas aí, porque tu foi falar em teologia, eu acho esse um assunto super legal para a gente debater, né? Mas eu vou voltar um pouco aqui para aquele roteirinho que eu faço com os outros autores, que é o seguinte, né? O Ricardo, ele foi vencedor de uma das categorias, né, do Prêmio Odisseia Literatura Fantástica em 2019, a categoria longa ficção científica, com o livro Corrosão. Ricardo, o que tu acha dessa questão de prêmios literários no nosso país, principalmente prêmios literários que possam, né, divulgar mais autores de Uhum. fantasia, ficção científica, horror, e também da tua própria obra? Fala um pouco aí sobre Corrosão, sobre o que, né, o livro trata. Toca a ficha aí. Bom, como eu não sou exatamente um amador, né? Eu, por exemplo, eu sou um jovem autor de 50, vou fazer 55 agora, então vou me tratar como se eu já tivesse 55. Eu sou um jovem autor, por quê? Porque, embora eu seja um homem de 55 anos, meu primeiro livro completa 9 anos este ano. Agora, isso é a minha atividade literária. Escrita, eu escrevo profissionalmente desde os 17, né? Então, eu acho que a questão do prêmio, no caso do Prêmio Odisseia, como é um prêmio que é outorgado a você por um colegiado, você manda várias edições do livro, esse colegiado lê o livro e vota, segundo uma série de critérios. Embora isso seja muito bom pelo lado da vaidade, uau, ganhei o prêmio e tal, tem uma questão mais sutil e talvez mais importante. É porque o trabalho da escrita é muito solitário, né? Você escreve sozinho, você toma. Cada página é uma decisão, cada linha, na verdade, é uma decisão. E daí que escrever um livro, a garotada jovem, os jovens escritores que estão vendo a gente agora, Duda, eles vão entender bem isso, né? A questão da hesitação. Poxa, eu dobro à esquerda, eu dobro à direita, vou em frente, recuo. Essas são decisões e às vezes, isso é um processo muito solitário e às vezes é angustiante, né? Então, você toma essas decisões todas e, no final, por exemplo, no caso do Corrosão, que venceu o prêmio, foram 2 anos de trabalho. Então você pega aqueles 2 anos de trabalho, poxa, você quer saber o que as pessoas o que as pessoas acham, né? E aí quando você ganha um prêmio assim, como o Prêmio Odisseia, que é um prêmio que vem no colegiado, você se sente confirmado. Olha, aquelas decisões que você tomou, a gente gostou dessas decisões. Os caminhos que você perseguiu, os caminhos que você trilhou, nós gostamos também. Isso é indispensável, sabe? Isso é indispensável porque eu tenho. O problema não é escrever, por exemplo, o primeiro livro, né? No caso do Corrosão, foi meu primeiro livro de ficção científica, mas já foi meu terceiro livro. Terceiro livro. Então, poxa, é o meu primeiro livro de ficção científica. É um romance de ficção científica. Como qualquer pessoa, eu tenho hesitações, eu tenho dúvidas. Aí você ganha um prêmio desse, que envolve um monte de gente, um monte de, olha, a gente atesta isso para você e tal. Isso eu acho muito importante, sabe? Mais que a vaidade de, olha, ganhei o prêmio, entendeu? É a confirmação. Pô, Ricardo, olha só, porque, olha só, Duda, se você toma uma série de decisões e alguém chega para você e diz, Ricardo, essas decisões que você tomou foram tão legais que a gente vai te dar um prêmio. Isso te lastreia, isso te dá segurança para quando você chegar agora no segundo livro, porque o segundo livro ele é sempre mais difícil que o primeiro. Entendeu? Ele é sempre mais difícil que o primeiro, né? E era o meu terceiro livro, né? Embora o meu segundo livro, para alguns leitores perspicazes, seja um livro de ficção científica, essa presença da ficção científica é um elemento a mais
num livro que é uma homenagem ao Pope. E aí, o Corrosão, ele não tem desculpa, é uma história que se passa em 2152, numa nave que foi criada para persistir por gerações, né? Então, ela é uma nave modular, os módulos podem ser trocados. Por quê? Porque ela é o maior empreendimento da história da humanidade. É o empreendimento mais caro e muito mais complexo, naturalmente, que as pirâmides, né? E essa nave, numa missão de mineração, ela descobre num toroide, né, numa rosca de hidrogênio aquecido, imagina um donut de hidrogênio. Aí aquele espaço vazio e no centro uma nebulosa em elipse. A questão da elipse, existe uma finalidade para isso, porque a elipse tem propriedades matemáticas que o livro explora. E no meio dessa elipse você tem o Titanic. O Titanic. E aí os caras, no primeiro momento, eles se perguntam, é o Titanic que estava lá embaixo? Porque no sítio arqueológico dele, no fundo do Atlântico Norte, ele já se dissolveu. E aí os caras fazem contas, telefonam para a Terra, tal, de fato, ele já se dissolveu. Só que olha para ele aqui, acabado, corroído, dilacerado, com uma linha que a indústria naval chama de estorva, que é a solda. Tipo, olha só, ele parece ser soldado exatamente onde ele quebrou, onde ele partiu quando afundou. Isso provavelmente é uma reconstrução. Ora, se é uma reconstrução, provavelmente feita por uma civilização com uma tecnologia enorme para restaurar o Titanic a 8 milhões de quilômetros de Saturno, né? Então, o que está acontecendo? E aí, a partir do absurdo, porque o livro é uma metáfora, o livro quer falar de irracionalismo. Irracionalismo é o tema mais contemporâneo que nós temos, ainda mais vivendo num Brasil em que imbecil é chamado de mito. Então, é o tema mais contemporâneo do Brasil, é irracionalismo. E a partir desse absurdo, desse paradoxo, discute-se o absurdo, o próprio paradoxo, o irracionalismo e uma outra questão que é o cientificismo. O que é o cientificismo? É você depositar na ciência a fé semelhante àquela que o religioso deposita em sua religião. Eu preciso esclarecer isso. Quando eu era garoto, era um menino, estreou um filme chamado Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, que é aquele em que a galera da Enterprise tem que resgatar uma baleia e levar para a Terra e salvar o planeta. Quando esse filme foi, salvo engano, foi dirigido pelo próprio Leonard Nimoy. E aí o Nimoy ele deu uma entrevista para o Jornal do Brasil. E aí ele falou sobre uma coisa que eu achei aterradora. Ele disse o seguinte: eu tenho muitos amigos cientistas, eu vivo cercado de cientistas, e eles estão preocupados porque a deterioração do planeta ela é feita muitas vezes com a fé de que a gente vai criar esse problema aqui, a gente vai poluir isso, vai contaminar isso, e a ciência vai resolver. E já naquela época, década de 80, ele diz o seguinte: os meus amigos cientistas temem o momento em que eles vão virar para a sociedade e dizer: sinto muito, não podemos fazer nada, sentimos muito, não há solução para isso, né? E aí eu fui estudar essa questão da fé em ciência, que promove muitas atitudes irresponsáveis, muitas atitudes temerárias, né? O livro também passa por isso. Poxa, mas é fundamentalmente algo lastreado em filosofia. Existem vários sistemas filosóficos que perpassam o livro. Deu uma aula, tá? Né?
Não, mas Oi? deu uma aula aí sobre a questão do cientificismo, né? E o quanto a ciência ela também vai depender dos discursos políticos, né? Da cultura que a gente tem. Essas coisas elas estão todas intrincadas juntas porque elas levam as nossas decisões, né? Se a gente olhar para o nosso mundo agora, né, repleto de plástico pelos oceanos, né, o mundo, as naturezas sendo desmatada a rodo. Então, cara, a ciência não vai poder resolver se primeiro a gente não tiver um discurso que nos mude, que a gente seja a favor do meio ambiente, que a gente, né, cuide do tipo de lixo que a gente está produzindo, do que a gente produz nas fábricas, como as pessoas são tratadas. Então, isso que é tão legal da ficção científica, porque nela também estão todos esses temas sendo tratados, né? Eu, perdão, Pode falar, eu pode falar. pessoalmente, uma das razões que me levam a escrever ficção científica hoje é a sua atualidade. Nelson de Oliveira deu uma entrevista a respeito disso há uns 4 ou 5 anos, e há uns 4 ou 5 anos ele falou: a ficção científica ela está vivendo o momento inédito da sua atualidade. Eu acho difícil, no século XXI, eu vejo um monte de literaturas aí com propostas A, B, C, D e tal, não sei o quê. Mas a questão é que a nossa vida e as soluções para as nossas vidas hoje, elas perpassam a questão tecnológica. E daí que a ficção científica é intrínseco à ficção científica falar de tecnologia, de modo que, mesmo naquilo que ela é mais alegórica, mesmo naquilo que ela é mais absurda, ela pode ser orientada segundo critérios muito próximos do nosso dia a dia, da nossa vida. Ela é muito simbólica. Ela pode ser simbólica, ela pode ser metafórica, ela pode ser um monte de coisa, sabe? Não, com E daí certeza. ela se presta a isso, ela se presta a esta urgência, que essa urgência que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo em urgência. A gente está à beira o colapso climático, o Armagedon climático, você pode chamar do que quiser e tal. A gente está em iminência disso. E a gente está em iminência de ouvir uma palavra nova, irreversível. De um cientista chegar para a gente: olha só, isso é irreversível, já era. Né? A gente está vivendo não um bom momento, mas considerando a política do Trump, que inclusive saiu do Acordo de Paris, foi uma das primeiras. Eu não estou fazendo aqui a apologia do Biden, não, eu não faço apologia de político nenhum. Eu sou um ser humano na Terra e estou preocupado com. Eu não estou nem preocupado tanto comigo, estou preocupado com meu filho, que tem 24 anos, entendeu? E vive nessa sociedade. Mas muita coisa já está batendo em nós mesmos, né? Já não vai ser na próxima geração, né? É agora mesmo. Meu pai do céu. Hoje eu li que tem um novo iceberg gigante da Antártida. Tá solto, E desgarrado. isso Né? tem a ver com essas questões de discurso, que até eu estou falando, discurso político, né? Porque se a gente aceita os discursos negacionistas e as pessoas aceitam que não está acontecendo nada, que o que temos hoje não é uma pandemia, né? Que o desmatamento depois a gente dá um jeito nessas questões, que o lixo depois a gente transforma o que é lixo e a gente salva o planeta, as coisas não vão ser assim tão fáceis. E aí é que a gente vai chegar nessa Eu acho que questão você está irreversível, sendo né? generoso na medida em que você supõe ou pressupõe que as pessoas que acham que isso é uma gripezinha, que o incêndio lá que está devastando o Pantanal é
é uma balela e tal, e tal. Essas pessoas, elas não têm noção de futuro, elas não raciocinam isso, entendeu? Elas são aquilo que Hannah Arendt chama de ralé, entendeu? E eu não vou explicar aqui de propósito, quem quiser que saiba. Que se alguém ficar insultado, é tipo assim, ele está me chamando de ralé porque eu defendo, por exemplo, eu acho que a política ambiental desse governo é certa, né? Porque os argumentos, cara, existem argumentos. Eles são abstrusos para qualquer pessoa que raciocina. Agora, para essa massa, né, que muge, isso aí está lindo e tal. Então, eu não vou explicar, mas eu estou usando esse conceito de ralé segundo Hannah Arendt, entendeu? Não tem... Você sabe, Duda, uma das coisas que eu estava conversando isso com a minha esposa outro dia, uma das dificuldades que a gente tem é porque muitas dessas pessoas que negam o coronavírus, que negam a Covid-19, que negam a urgência de máscaras, etc., etc., essas pessoas não sabem o que é vírus. Elas não têm noção. E eu te asseguro que neste governo que está aí, se você for perguntar para algumas autoridades, por favor, excelência, me diga, o que é um vírus? Eles não sabem o que são. Não sabem. Essa ignorância não os absolve de sua crueldade, de sua desumanidade, do seu desprezo claro e patente pela vida humana. Eu vou dizer para você uma coisa que eu disse outro dia numa entrevista. É impossível imaginar que a crise em Manaus é uma eventualidade. Não é. Por quê? Porque a Covid-19 é uma crise respiratória que pode evoluir para crise respiratória aguda. Em que lugar do mundo você tem uma pandemia, né? A pandemia, um fenômeno global de uma doença que pode virar crise respiratória aguda e ninguém pensa em oxigênio? E as pessoas desprezam isso e deixam as pessoas morrerem asfixiadas. Isso é projeto. A gente, claramente a gente isso vive aí num projeto... eugenia social. Projeto político de político, necropolítica, né, cara? É assim, é uma coisa realmente terrível. Você está mencionando Você sabe, aquele Mbembe, né, que é o que forjou o conceito de necropolítica, eu tenho lido muita coisa dele. Porque uma coisa, já que a gente está falando de literatura, eu deveria, uma coisa é você pensar bem e outra é escrever como aquele homem escreve. Ele é um poeta da sociologia. Ele te fala as coisas mais alarmantes, com uma beleza de estilo. Você pensa o seguinte, esse homem, com esse paper, ele está escrevendo aqui um trabalho científico. Esse homem tinha que ser candidato ao Nobel de Literatura, entendeu? Porque o cara é o Jedi da escrita. E talvez aí é que entre o nosso papel como escritores de ficção, também ler os livros acadêmicos e passar na ficção também essas questões, né? Porque a ficção científica, para mim, uma das coisas mais importantes quando eu penso em ficção científica é o e se. E se acontecesse isso? E se tivesse tal tecnologia? E se? E ficar pensando nessas coisas para que os leitores também pensem nelas, né? E eu acho que essa é a grande atividade da literatura, botar as pessoas para pensarem. Mesmo que o escritor não é o dono da palavra, ele também pode, muitas vezes, errar esse EC, né? Mas a gente está ali como promovendo um exercício, né, que é tão importante
para que a gente se relacione, para que a nossa sociedade mude, né? Eu acho que a ficção científica ela cumpre o papel de mover essas pessoas, de dizer, olha, gente, vamos cuidar disso, olha, vamos pensar a respeito. Mesmo que não tenhamos as Daí respostas, a que... gente faz as perguntas, elas são muito mais importantes, né, do que as respostas. A gente vai encontrando o caminho quando a gente pergunta, né? Os vários caminhos, né? E isso leva aos autores, né, a responsabilidade de fazer perguntas melhores, né? Porque o leitor, que é quem pode responder isso, né, ele tem lastro, é uma galera com lastro, com conhecimento, com leitura e tal. Então, eu acho que o grande lance hoje do autor de ficção científica é perguntar aquilo que ele necessariamente não é capaz de responder, porque tem um arcabouço atrás de uma galera. Eu vejo isso, meus leitores, né? Eu tenho um leitor que é físico, eu tenho um leitor que é químico, eu tenho a galera de engenharia, alguns gostaram do meu livro, recebi umas mensagens, uns e-mails, né? Isso é legal. Então, você fala, eu não sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta porque eu sei que fulano, Beltrano e tal, eles vão ler. Isso pode despertar alguma coisa. Se está aí um dos prazeres do escritor, é a gente poder conversar sobre o que a gente escreveu com os leitores. Isso é uma das coisas mais legais, né? Nossa, meu Deus, a melhor coisa. A gente não vai ficar rico com isso? Não. A gente quer ser lido, né? Com certeza. A gente quer ser lido. E por falar nisso, Ricardo, assim, saindo um pouquinho dessas questões que são tão importantes, hoje a gente acabou, tu trouxe aspectos de ciência e de política, né? Eu até saí um pouco do meu roteiro que eu faço com todos os autores aqui, mas eu queria, assim como última pergunta, que tu falasse um pouquinho dos teus próximos projetos, o que está vindo aí de novos livros, se é romance, se são contos, o que tu tem para nós? Eu entreguei, como eu conversei com você nos bastidores, eu ontem entreguei o meu livro de contos para o meu querido editor e amigo Guilherme Tolomei. É um livro que tem metade são contos de horror, metade são contos de ficção científica, e ao centro tem um conto que o leitor vai decidir o que é. O leitor vai julgar se aquilo foi um evento sobrenatural sutil ou é só um drama da vida humana, tá? Por que você fez isso, Ricardo? Porque é um conto que eu adoro e ele estava num limbo e eu queria botar no livro. Então eu botei no livro e o adaptei para a circunstância de ser um livro de contos fantásticos, né? Agora, essa adaptação é sutil. Então, o leitor é que vai julgar se se aquilo é um conto fantástico ou não. Essa sutileza que tu coloca, ela é bem o cerne do fantástico, aquele fantástico lá do século XIX, a dúvida e incerteza para o leitor se ele está lidando com uma questão sobrenatural ou não. Esse jogo eu acho muito legal, né? Porque tu deixa para o leitor ir preenchendo, né, essas talvez lacunas. Mas falando honestamente, pode ser que eu tenha exagerado na sutileza. Você vai ler, você vai... Eu vou ler, com certeza. Né? E qual o título do livro? Tu já pode dizer o título do livro para nós? Ou ainda não? Colapso. Colapso, beleza. Bem legal. Colapso. E, enquanto isso, segue o Pantocrator, né, que foi meu lançamento no ano passado, em plena pandemia. Foi o primeiro ou segundo livro lançado na pandemia. Eu posso mostrar aqui o meu filho? Com certeza. Eu tenho muito orgulho dele, do Pantocrator, né? Porque eu tenho orgulho por diversas razões. Primeiro, que me custou 2 anos de vida, eu tenho que gostar dele de alguma maneira. Mas é porque é um livro sobre as coisas que nós estamos vivendo. Porque as pessoas falam muito em condicionamento, de manipulação, sobre segundo as redes sociais, etc.
Mas esse é um livro sobre modulação algorítmica, que é uma coisa muito mais sutil, muito mais poderosa, muito mais perversa. E uma coisa que nem todo mundo tem noção, né? As pessoas acham o seguinte: eu vou entrar no Facebook, aí ele vai pegar os meus dados, vai juntar num pacote, vai negociar, né? Não, não é isso que ele faz. Isso é o arsenal dele. Esse lastro, né? O entendimento que ele tem sobre o Duda Falcão e sobre o Ricardo Gondim, isso é o lastro que ele tem para vender. Olha, eu conheço aquele cara, eu conheço o outro cara, eu talvez, e é muito provável que eu possa, influenciá-los, né? O livro é sobre isso, sobre modulação, sobre o perigo que é a modulação. Não é. O livro não propõe uma forma de resistência. O livro pega toda a tecnologia alarmante que a gente tem hoje, e é alarmante mesmo, cara. São coisas que a gente não tem defesa nem controle. E o livro te mostra, olha, hoje é assim, 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 e essas coisas amplificadas causam isso, isso, isso. O livro tem uma maneira de tratar isso, porque como ele se passa num futuro um pouquinho mais à frente, quando ele fala do hoje, ele fala no passado. Não, porque antigamente, no passado, entendeu? E aí ele fala do hoje, que é para você acompanhar, tecer a ponte, o arco sobre aquilo que esse material pode virar. E, bicho, assustador. Eu pesquisei até sangrar. Sabe? Não quero dar spoiler no meu livro, mas, cara, é para não dormir se a gente parar para pensar assim no que é planejado para a gente. Né? É interessante tu usar a palavra assustador, né? Porque a gente está nos contando de um livro de ficção científica, mas o horror está presente aí, né? Quando a gente observa o quanto a gente está sendo mesmo modulado, né? Modulado para ser de determinada maneira, né? Como é que a gente vai funcionar, né? Qual vai ser o nosso papel dentro da sociedade, né? Isso é realmente assustador, cara. Olha só, antigamente existia uma coisa chamada indústria. E essa indústria se apoiava sobre o operário. O operário que ia lá e realizava coisas. Hoje, você tem um monte de robôs para fazer as mesmas tarefas. E aí, quando você olha, o operário que então era necessário, hoje, a galera que servia de operário, hoje é custo social. E aí você tem uma elite perversa que não quer pagar imposto, sabe? Mas se você tem uma sociedade numerosa e tal, e com dificuldades, ela vai ter que manter e pagar o imposto. O que é mais barato? Combater a pobreza ou o pobre? E aí você vê que faltar oxigênio no Amazonas não é casual. É um projeto. Por quê? Porque as massas não são mais necessárias. Quanto menos populoso for o mundo, melhor. Porque este vai ser o mundo trabalha, o mundo converge para ser um mundo de elites. Essas elites vão viver muito bem e vão ter máquinas para fazer o trabalho que antigamente era feito por essa criatura complexa, bizarra, mas linda, que é o ser humano. Eram os homens e as mulheres. Caramba. É por aí, Duda. A gente tem muito o que conversar. Com certeza, cara. Vou te esperar para a próxima Odisseia presencial, aí vou te convidar de novo quando a gente tiver, que vai ser em 2022 ou 2023, ainda não sei, mas eu vou te chamar de novo, tá bom, meu amigo? Por cara, favor. muito bom conversar aí contigo, deu uma aula aí pra gente, tá? Imagina. Valeu mesmo, valeu mesmo. Um abração, Eu tá, agradeço Ricardo? o convite, Duda. Muito obrigado, ok?
E eu espero a próxima oportunidade. Obrigado. Com certeza, cara. Valeu, um abração aí. Um Abração, pessoal. abração. Tchau.